Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma semana de atividades da disciplina Práticas Experimentais. Essa semana com um tema bastante interessante que vocês ainda vão começar a ver em Biologia, que é uma matéria que eu estou acostumada a dar aula, que particularmente eu gosto muito. Pelo PET eu já percebi, já vi que vocês já estão começando a ver as células. Se não estão vendo células, ainda estão vendo as substâncias aí que constituem a matéria viva, as substâncias aí, os compostos, né? As moléculas orgânicas, que são as proteínas, os carboidratos, os lipídios. Tem também as substâncias inorgânicas que compõem o organismo dos seres vivos, que é a água, os sais minerais. E quando a gente fala lá dos compostos orgânicos que formam a matéria viva, que a gente tem carboidratos, lipídios e proteínas. Quando a gente pensa em proteínas, vocês ainda não começaram a ver, mas vão ver, a gente sabe que o nosso DNA ele tem natureza proteica, ele é formado de proteínas, né? O tema dessa semana é um tema voltado para a questão do DNA, porque eu vou passar um pouquinho para vocês a questão dos testes genéticos, né? Os testes aí, algumas técnicas da biologia que a gente usa aí para ver o DNA, exames de DNA. Em particular, né? Agora de forma com maior destaque, há uma técnica que a gente vai ver que é o RT-PCR, que é o exame aí que detecta, por exemplo, o material genético do coronavírus na saliva das pessoas, né? É um dos testes aí do coronavírus, né? Esse teste, ele vai detectar aí o material genético dos vírus. Vocês vão ver, né? A gente estuda em biologia que os vírus têm material genético. E essa técnica, ela é uma técnica e é um dos exames mais confiáveis para detectar, né, se a pessoa está com Covid ou não, porque ela detecta diretamente o material genético do vírus. Mas para a gente entender um pouquinho como que funciona isso, a gente tem que falar um pouco do DNA. O DNA que é responsável aí pelas informações genéticas, né? O nosso material genético é responsável pelas informações hereditárias que são passadas dos nossos pais, né? Para nós, dos pais para os filhos. Então o DNA, essa molécula aí formada por essa dupla hélice, ele vai abrigar aí, né, os nossos genes, as informações que são responsáveis pelas características hereditárias. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês com questão dos exames, vou passar algumas coisas para vocês como que funcionam essas técnicas, né, esses exames aí de DNA, como que se extrai, né? Tem aquele teste do cotonete e tal, para a gente fazer extração de DNA. Então vamos aí fazer uma pequena abordagem sobre o que é o DNA, para a gente começar a falar desses testes. Bom, o DNA, no caso dos organismos eucariontes, né, que são aqueles organismos que apresentam célula com núcleo organizado, o DNA está contido lá no núcleo da célula, igual está no desenho aí. Tem a célula, tem o núcleo, e lá no núcleo é que está o DNA. Ele é envolvido, né, o núcleo que é envolvido por uma dupla membrana separada aí do restante do conteúdo celular. Essa molécula, ela guarda os nossos genes, como eu falei para vocês, que são passados, né, para os filhos, dos pais para os filhos de geração em geração. E são responsáveis pelas características físicas. Então, o DNA, ele está lá dentro do núcleo da célula. Ele é formado por essa molécula aí, que parece um caracol. A gente chama essa estrutura aí de dupla hélice, né? Ou também, cientificamente, a gente fala que é um modelo helicoidal, como se fosse uma escada em caracol. Essa é a estrutura do DNA, que foi descoberta, e a gente vai ver lá em 1950 e poucos, lá atrás, por 2 cientistas, né, biólogos. Vamos passar agora. O DNA de cada ser humano é único e diferente dos demais. Cada um, né, tem o seu. Com exceção dos gêmeos univitelinos, né, que têm o mesmo DNA, que são aqueles gêmeos que se originam da divisão do mesmo zigoto.
né? Com exceção deles, todo ser humano vai possuir aí duas formas de gene, né, que compõem o DNA, e o gene é assim, uma forma é recebida do pai e outra forma é recebida da mãe, né? O pai doa um gene, a mãe doa outro gene, né, para que se forme aí um novo ser vivo. Para cada característica que a gente tem no nosso corpo, o pai doou um gene, a mãe doou o outro gene, o gene que está lá no DNA, né? Cientificamente, a gente fala que o gene é um pedaço do DNA, né? Os genes aí são os alelos aí, são as informações que são herdadas aí dos nossos pais. O pai doa para cada característica então que a gente tem, o pai doa um gene e a mãe doa outro. E embora a maioria dos genes seja essencialmente igual entre as pessoas, algumas sequências específicas do DNA são extremamente variáveis entre os indivíduos. Então, o nosso DNA, que é aquela molécula, representado por aquela molécula da dupla hélice, ele na verdade a gente não vê. Isso é um conceito meio abstrato porque ele é microscópico, ele está lá dentro do núcleo da célula. Mas com os estudos que a gente tem da biologia molecular, ele funciona como se fosse um código, né? A gente vai ver que é uma sequência de várias letrinhas, que igual está aí na imagem, que vai formando aquela molécula lá da dupla hélice do DNA, essas várias letrinhas aí, essa que vai formar essas sequências de DNA. Essas letrinhas são chamadas bases nitrogenadas, elas são moléculas e elas contêm várias cópias consecutivas de uma unidade de sequência, uma atrás da outra, como se fosse vários vagões de um trem, né? Então, nosso DNA é formado por algumas substâncias, algumas moléculas aí que nós chamamos de bases nitrogenadas, né? Elas são representadas pela letra que ela começa. A gente vai ver quais são essas bases nitrogenadas. Tem uma que chama adenina, outra chama timina, outra chama citosina e outra chama guanina. E aí é a letra inicial delas, né? Que tem dessas bases aí que representam aí essas sequências, como se fossem os vagões de um trem. E são essas sequências que vai formar o nosso DNA, né? Sequências aí dessas bases nitrogenadas. Cientificamente, a gente fala que também que são os nucleotídeos, né? A gente tem essas bases, então agora aí está mais explícito o desenho da molécula de DNA, que é o modelo helicoidal, por causa de parecer um caracol assim, né? Ele foi descoberto em 1953, como eu falei, pelos cientistas Francis Crick e James Watson, né? Aí, como vocês estudam em química, né, algumas interações químicas, o DNA ele é formado por aí o que vai ligar essas letrinhas, que são as bases nitrogenadas, que vocês vão aprender lá em biologia ou já estão vendo. O que liga essas letrinhas aí é um tipo de interação química que a gente chama de pontes de hidrogênio, que vai conferir aí essa forma helicoidal para o DNA, formando duas fitas. E aí, ao longo dessas fitas, é como se fosse vários degraus formados por essas moléculas que nós chamamos de base nitrogenada. A gente tem a adenina, e essas bases nitrogenadas é importante a gente lembrar, pensar que elas se ligam uma com a outra para que forme a fita do DNA e a fita fique assim, igual um caracol, igual uma dupla hélice. Então, para a fita se ligar, para formar essa fita, as bases têm que ser pareadas. As bases nitrogenadas, a citosina tem que parear com a guanina, a adenina tem que parear com a timina, né? E aí esse pareamento ocorre aí, né? Existem as pontes de hidrogênio e com esses pareamentos das bases, as duas fitas, né, ficam aí ligadas e formam aí então essa dupla hélice, que é a estrutura do DNA que a gente conhece. A parte roxinha, que se fosse uma escada é como se fosse o corrimão da escada, é formada aí por um açúcar que a gente chama, que é uma pentose, que é a desoxirribose. Não é à toa que o DNA chama ácido desoxirribonucleico, né? Porque ele tem uma molécula e um carboidrato que forma essa parte roxa da estrutura, que é uma pentose,
que é formada por 5 carbonos e cientificamente se chama desoxirribose. E também um átomo aí que a gente fala que é o radical fosfato. Essa é a parte da fita que está de roxo, que é como se fosse um corrimão de uma escada. A parte do centro, como eu falei, são as bases nitrogenadas, que são pareadas aí e ligadas aí por pontes de hidrogênio. Aí a citosina liga com a guanina e a adenina liga com a timina. Essas são as 4 bases nitrogenadas que formam o nosso DNA. Aí, gente, a gente tem que pensar que o DNA se replica, né? Quando a célula vai se dividir lá, ela tem que passar DNA para as células filhas. Vamos pensar, por exemplo, as células da nossa pele. A nossa pele está sempre se regenerando, né? De 3 em 3 meses as nossas células estão aí se regenerando, elas se dividem, elas precisam passar o DNA que está lá no núcleo das células mães para as células filhas. E aí o DNA ele vai precisar aumentar. DNA a gente não fala que ele se reproduz, né? Ele se replica, porque ele está lá no núcleo da célula, dentro da célula. Então, para a célula passar o DNA dela para outra célula filha, na hora que ela for se dividir, o DNA ele sofre um processo de replicação. A replicação do DNA ou duplicação do DNA é um processo de grande importância para a vida, principalmente para a transmissão do material genético. Pois quando ocorre a divisão celular, esse material será dividido de forma igual entre as células filhas, né? Na replicação, a molécula de DNA ela precisa ser duplicada, né? As 2 moléculas formadas serão constituídas por uma fita que pertencia à molécula original e uma fita que vai ser recentemente sintetizada. Então, para o DNA se replicar, para que as células possam aí transmitir o DNA para as outras células filhas que vão ser formadas, a fita do DNA vai se abrir. A gente vai ver que existem enzimas, umas moléculas específicas que vão abrir aquela fita da dupla hélice do DNA, né? E aí, a partir de uma das fitas, produz outra fita, né? Usa uma fita daquela dupla hélice, usa uma fita dela como molde e a partir daquela fita como molde faz outra. E para isso várias enzimas, várias moléculas são importantes, atuam nesse processo. Isso a gente chama de replicação no DNA. Pelo fato das novas moléculas serem constituídas por uma fita antiga, que vai precisar de uma fita molde, a cadeia lá, a hélice vai se abrir, uma fita é molde e a outra vai ser nova. Por isso a gente fala que a replicação do DNA é semi-conservativa, porque conserva uma fita, que é a fita molde, e forma uma fita nova. O processo de replicação é mediado por ação de enzimas, como a helicase, que é responsável por desenrolar a hélice do DNA e separar as cadeias dos nucleotídeos, né? Os nucleotídeos, que são as bases nitrogenadas aí, e o açúcar, que é a desoxirribose, e o fosfato, que é a parte que eu falei para vocês que estavam de roxinho, e nessa figura que está de azul, que é como se fosse a parte externa da molécula de DNA. Então, existem enzimas que separam isso aí, que separa essa fita aí, tem que quebrar isso aí, separar essas cadeias para que o DNA possa se replicar. E também tem uma enzima muito importante, que até no laboratório eles vão utilizar uma enzima dessas para fazer os testes genéticos, que é a DNA polimerase, né? Ela atua aí na replicação do DNA e para que possa formar aí uma nova fita de DNA. Essa enzima chamada DNA polimerase, depois de abrir a fita, precisa, né, usa uma fita como molde e começa a sintetizar outra fita. Então, começa a sintetizar ali, colocar novos nucleotídeos, começa a colocar ali novos pedacinhos de bases nitrogenadas para formar a cadeia de novo, para o DNA se replicar. E aí é essa enzima DNA polimerase que vai adicionando aí esses nucleotídeos, esses pedacinhos aí formados pelas bases nitrogenadas e pelo açúcar, que vai formar aí a outra nova fita para fechar a cadeia de novo,
para fechar a hélice de novo. Então a DNA polimerase ela vai adicionando esses pedacinhos, esses nucleotídeos. Na replicação, uma cadeia de DNA separa-se, nucleotídeos livres e eles vão se ligando nas fitas simples. Assim, duas novas moléculas vão surgir, né? Então, na replicação, os nucleotídeos que estavam separados, né, vão ser adicionados aí de novo, vão se ligar novamente e a partir de uma fita simples vai formar aí outra fita dupla, vai formar novas moléculas vão surgir. Por exemplo, se de um lado naquela fita, que é a fita molde que foi aberta, tem lá um pedacinho com adenina, depois um pedacinho com citosina, a DNA polimerase que vai estar formando, que vai estar sintetizando a nova fita, vai adicionar lá um pedacinho de nucleotídeo da timina para se ligar com a adenina e vai adicionar também depois um pedacinho da guanina, né, um nucleotídeo com a guanina para ligar com a citosina e assim sucessivamente para formar uma nova molécula de DNA. Lembrando que as bases elas têm esse pareamento específico. A adenina só liga com timina e citosina só liga com guanina. Então a DNA polimerase ela vai adicionar essas moléculas, esses pedacinhos, esses nucleotídeos na fita para formar a nova dupla hélice. Aí aqui está mostrando, ó. Primeiro a fita se desenrola, né? Ela vai se desenrolar, abrir, aí as enzimas que está lá dentro da célula, no núcleo, vai abrir a fita, desenrolar, vai utilizar uma fita como molde, depois vai vir outra enzima, que é a DNA polimerase, e a DNA polimerase vai começar a adicionar aí os nucleotídeos, os pedacinhos aí formados por bases nitrogenadas, que é a parte laranja. Na parte do desenho que já começa a dar essa parte da fita laranja, quer dizer que já está sintetizando uma outra fita. Usa uma fita, a fita azul, a roxa e a molde, e a enzima vai adicionando os outros pedacinhos e formando uma nova fita laranja. E aí o DNA se replica. É assim que funciona. Agora vamos falar um pouquinho como que se extrai DNA para exames. Bom, diferentes métodos, né, de laboratório são utilizados para extrair o DNA. Isso aí varia de acordo com o tipo da amostra. No caso das amostras de sangue, quando se coleta sangue para fazer exame de DNA, a extração do DNA é feita a partir daquelas células lá do sistema imunológico, que é os leucócitos, e não das hemácias. Por que não é das hemácias? Porque as hemácias, gente, elas são células anucleadas, e lembrando que o DNA está lá no núcleo da célula, né? Então, quando se extrai DNA de células sanguíneas, para fazer exame, não é das hemácias que vai se extrair, mas daquelas células lá que a gente chama também de glóbulos brancos, os leucócitos, né? É daquelas células lá que se extrai o DNA para fazer exame quando se coleta e quando se utiliza amostras de sangue, né? Vai utilizar aí, quando se utiliza amostras de sangue, né? O DNA extraído dos leucócitos, e não das hemácias. Existem várias fontes de DNA do nosso corpo, né, que podem ser utilizadas para fazer exames de DNA, que a gente chama de análise forense. Pode ser sangue, pode ser cabelo, pode ser urina, pode ser sêmen, saliva e até ossos. Abaixo na figura a gente tem um exemplo de extração de DNA utilizando um suave bucal, que é aquele cotonete que vocês já devem ter visto na televisão aí quando fala do teste do Covid. É aquele cotonete grandão. Ele pode ser ele chama suave bucal, né? Aquele cotonete ele pode ser utilizado aí para coletar saliva na nossa boca, né? E utilizar aí uma amostra a partir da nossa saliva, extrair o DNA da saliva, ou também pode utilizar, né, fazer aquele exame, também usa o suave bucal de secreção nasal, né? No caso, para detectar Covid, coronavírus, pode também aí utilizar esse suave, que é aquele cotonete, para extrair aí
o material genético do vírus a partir das secreções nasais. Aí o swab, que é o cotonete, é colocado na narina, né? Aí lá na região nasal, para que se possa, aí, a partir das secreções nasais, ver se tem DNA do vírus ali, na secreção nasal. Então, ele pode ser utilizado para coletar a secreção nasal e, no caso da figura aí, para coletar a saliva na boca. E o cotonete é colocado na boca para ver o material genético ali que está contido, né? Lembrando que a nossa saliva contém células, e aí dá para ver aí, não só para detectar doenças como o Covid, para buscar o material genético do vírus, não, mas para fazer testes de paternidade, ou até para crimes, né? Para perícia criminal, quando se quer saber quem cometeu um crime, acha ali amostras, né? No local, a polícia, os peritos coletam amostras ali no local do crime, e aí faz a partir dessas amostras aí, faz lá os exames de DNA. Então, vários fontes pode funcionar como amostra, pode ser sangue, cabelo, urina, saliva. Aí tem a questão da secreção nasal também. Geralmente, quando é para teste de paternidade, essas coisas, se utiliza aí a saliva, né? Aí coleta-se com o suave bucal, que é o cotonete, e extrai o DNA das células bucais aí da saliva. Vamos passar para o próximo. A extração e a purificação dos ácidos nucleicos, né, que é o DNA, a partir de diversas amostras experimentais, como por exemplo, os cientistas extraem DNA até de bactérias, de fungos, tecidos vegetais e animais, é uma etapa muito importante, fundamental, para obter aí alta eficiência na amplificação do DNA, para os procedimentos aí que vão utilizar uma reação em cadeia da polimerase. Então, eles vão extrair o DNA, igual foi falado aí anteriormente, o DNA extraído para fazer exame. Mas como que funcionam esses exames? A partir do pedacinho do DNA que está ali na amostra que foi coletada, por exemplo, da saliva, eles conseguem amplificar o DNA, ou seja, conseguem fazer muitas cópias. É como se fosse aquele processo de replicação no laboratório. A partir de um pedacinho pequeno contido na saliva, consegue amplificar, fazer várias cópias, né, para que possa fazer o exame. No caso, por exemplo, aí, do PCR, que é uma técnica que funciona dessa forma. Essa técnica ela tem sido amplamente empregada em estudos moleculares, né, de biologia, em razão da facilidade relativa, que é uma técnica mais fácil e que é possível amplificar in vitro, né? In vitro, ou seja, lá no laboratório, é possível amplificar várias regiões específicas do genoma de qualquer organismo. Lembrando que o genoma é o conjunto aí do material genético das pessoas. O genoma é o patrimônio genético de cada ser vivo. E aí, com essas técnicas, consegue a partir de um pedacinho, consegue replicar lá, né, amplificar o DNA e fazer os exames necessários, né, para que se precisa lá no laboratório. A reação em cadeia da polimerase, que é o significado da sigla PCR, significa reação em cadeia da polimerase, é uma técnica para amplificar, ou seja, fazer muitas cópias de uma mesma região do DNA, in vitro, ou seja, em tubo de ensaio, lá no laboratório. Sempre que a gente vê essa expressão in vitro, né, fazer algum procedimento in vitro, quer dizer que é fazer o procedimento científico lá no laboratório, em tubo de ensaio, ao invés de fazer no organismo vivo, faz lá no laboratório. E é assim que vai funcionar os testes de DNA. Vamos passar para a próxima. A PCR, que é essa reação em cadeia da polimerase, ela depende de uma enzima que é a DNA polimerase, uma DNA polimerase termoestável, que cientificamente ela é chamada de TAC polimerase. E ela requer primers de DNA. O que é isso? Vocês vão entender o que é primers, que são projetados especificamente para a região do DNA que se deseja amplificar. Na verdade, gente, os primers, eles nada mais são que pequenos pedacinhos de DNA complementares à região
complementares às extremidades da região que se pretende amplificar. Então vamos lembrar lá do processo de replicação, né? O DNA lá, as bases nitrogenadas, elas precisam parear uma com a outra para formar uma nova fita, vai se adicionando novos pedacinhos lá de bases nitrogenadas para produzir uma nova fita. Quando se extrai o DNA de uma amostra, de uma pessoa, o pedaço é pequeno, então esse DNA ele precisa ser aumentado para que se possa conseguir fazer o exame, precisa se fazer cópias dele. Para isso existem pedacinhos de DNA, que são os primers, que tem as bases nitrogenadas que vai se ligar com aquele pedacinho lá do DNA da pessoa, que a gente chama de DNA molde, é o pedacinho do DNA da pessoa que foi extraído lá para a amostra, né? Aí lá no laboratório tem outros pedacinhos que vão se encaixar com aquele pedaço do DNA molde, que são pedaços ali que tem aquelas bases nitrogenadas que vão parear com o DNA molde da pessoa, e aí vai aumentando a fita de novo, fazendo aquela fita de DNA, só que no laboratório, e aí consegue amplificar e fazer o exame. Na PCR, essa reação, esse processo de ficar pareando, né, adicionando os primers, replicando o DNA, adicionando esses pedacinhos complementares para formar uma nova fita, para que se possa aí ter uma amostra suficiente para fazer o exame, para que se possa ter um pedaço suficiente, né, para fazer ali, para aplicar a técnica e chegar à resposta do que se quer, como por exemplo um teste de paternidade, essas coisas. Essa reação tem que ser repetida diversas vezes, ciclicamente, através de uma série de alterações de temperatura lá, num aparelho que a gente chama de termociclador. Ele vai realizar esses procedimentos, né, de amplificar o DNA várias vezes, repetidas vezes, o que possibilita a produção de muitas cópias da região de interesse, daquela região do DNA que a pessoa quer ali, que o cientista quer amplificar, quer fazer cópias, né? Então consegue fazer muitas cópias, utilizando ali uma pequena amostra, um pequeno pedacinho, né, consegue fazer várias cópias, repetindo esse ciclo aí várias vezes. E aí, gente, a gente vai ver uma imagem de como que funciona. Aí vamos supor que esse pedaço aí, essa cadeia de várias letrinhas, é o pedaço do DNA que foi extraído da pessoa. Foi extraído lá, por exemplo, da saliva, né? Esse aí é o código genético do DNA que foi extraído. Esse DNA que foi extraído da pessoa, lá da saliva, a gente chama ele de DNA molde, né? Que é formado por várias letrinhas, como se fossem vagões de um trem. Aí, como as bases precisam parear para formar aquela dupla fita do DNA, aquela cadeia em forma de caracol, lá no laboratório existem lá substâncias, né, marcadores, a gente fala que são marcadores, que são os primers, que tem os pedacinhos com novas bases nitrogenadas que se liga com o DNA da pessoa que foi extraído, que é o DNA molde. Aí o primer, que está de vermelhinho, olha para vocês verem como é que eles têm aí, os primers é um pedacinho, aí uma sequência de bases nitrogenadas que se liga com o DNA molde, que é o DNA da pessoa. Então, lá, por exemplo, se o pedacinho do DNA da pessoa lá tem a base nitrogenada representada pela letra G, que é a guanina, o primer tem um pedacinho lá, ele tem uma sequência lá que tem a letra C, que representa a base nitrogenada citosina, que vai se ligar com a outra base guanina, que é a base do DNA da pessoa. Depois tem uma base nitrogenada aí que é a timina. Aí no primer vai ter uma base aí nitrogenada representada pela letra A, que é a adenina, que vai se ligar com a timina no DNA da pessoa. Depois tem uma citosina de novo, representada pela letra C. Aí vai se ligar com a guanina lá do primer. O primer ele é específico, ele tem a sequência, né? Esses marcadores aí de laboratório, ele tem a sequência de DNA que se liga com o DNA da pessoa, que se liga com o pedacinho do DNA da pessoa que foi extraído lá da amostra, da saliva ou do sangue. E aí consegue replicar, né, amplificar, fazer várias cópias do DNA da pessoa para fazer o exame, né? Porque o primer ele é complementar e aí consegue formar a fita de novo lá no laboratório. É assim que vai funcionar, tá bom? Aí isso aí acontece, né? Começa a sintetizar o DNA de novo, igual, mais ou menos
igual como se fosse a replicação na célula, só que aqui é em laboratório. Aí utiliza esses pedacinhos aí que são os primers. Esse método, ele existe graças a um cientista aí, que é o Dr. Kary Mullis, que foi o cientista que elaborou, né, produziu esse método aí. O conceito da amplificação do DNA pelo PCR é simples, mas o impacto dele é extraordinário. A primeira publicação utilizando essa técnica surgiu lá em 1985, e a cada ano que se passou, surgiram novas publicações científicas utilizando a técnica. Tanto que em 1989, a revista Science, que é uma revista americana, elegeu o PCR como o maior desenvolvimento científico. E a TAC polimerase, que é a enzima utilizada lá no laboratório, como a molécula mais importante do ano. O princípio básico da PCR, gente, está na capacidade de, a partir de quantidades pequenininhas de DNA, quantidades mínimas, conseguir multiplicar uma determinada sequência do DNA, de modo que essa sequência se torne majoritária, se torne grande na amostra. Por isso, a técnica se baseia na replicação do DNA. O material inicial para análise, através da técnica de PCR, pode ser obtido a partir de diferentes tecidos, como eu falei, sangue, fio de cabelo, células da boca, várias amostras. Numa reação de PCR, o fragmento de DNA que desejamos multiplicar ou amplificar, que é o DNA que foi extraído lá, coletado da pessoa, ele é chamado de fragmento-alvo ou DNA molde. E os primers, que são os marcadores de laboratório, são sequências complementares a esses fragmentos. Esses primers, como eu falei, eles são produzidos, né, e são vendidos, gente, por companhias de biotecnologia, que são empresas grandes, que trabalham com materiais de laboratório, né, são companhias aí de biotecnologia. A técnica do PCR, da PCR tem provocado grande impacto nas principais áreas da biotecnologia, como, por exemplo, mapeamento gênico, clonagem, sequenciamento de DNA e detecção da expressão gênica. Então, essa técnica tem sido muito utilizada e muito importante aí nos estudos da biologia. E aí, atualmente, a PCR ela é também utilizada para diagnóstico de doenças genéticas, que são aquelas doenças hereditárias passadas dos pais para os filhos, né? Então, ela está sendo muito utilizada para fazer exames para ver se a pessoa tem doença genética, bem como também na detecção de material genético presente em pequenas quantidades de amostra. Então, como eu falei, se tem casos, por exemplo, teste de paternidade, perícia criminal, para se achar lá um culpado, um assassino, a partir de uma pequena quantidade de material, de DNA que se acha no ambiente, consegue aí amplificar no laboratório a partir do PCR e achar aí a resposta que está se procurando. A alta sensibilidade, a especificidade e a facilidade de execução e a análise de grande número de amostras várias vezes fazem com que essa técnica seja uma opção atrativa para estudos de doenças, até estudos epidemiológicos e para caracterização de micro-organismos causadores de doenças. É o que eu falei, que por isso que está sendo muito utilizado nos exames aí da COVID. O PCR é um dos exames mais precisos, porque ele detecta justamente o DNA do vírus ali misturado no DNA da pessoa, das células da pessoa. Então, se extrai aí, como na foto, a secreção nasal ou a saliva, consegue aí detectar o DNA, diferenciar o DNA da pessoa que foi extraído do DNA do vírus que está ali misturado na secreção ali, junto com as células, junto com o DNA da pessoa, vai achar ali DNA do vírus misturado na secreção. Por isso que é utilizada essa técnica aí para o diagnóstico da COVID. Para que se possa amplificar um segmento, um pedaço de DNA, é necessário que as partes finais da sequência sejam conhecidas. Os elementos envolvidos nessa reação são os mesmos componentes do processo de replicação que ocorre nas células vivas. Ou seja, assim como no processo de replicação que acontece nas células, para passar o DNA da célula mãe para a célula filho, precisa de enzimas,
No laboratório, para amplificar o DNA para fazer o exame, vai precisar também de enzimas específicas. E aí, gente, a gente termina o material dessa semana, a aula dessa semana. Foi grande, é um material grande, mas é muito interessante que vocês tenham uma ideia de como que funciona isso, né? Esses procedimentos, esses exames que são realizados em laboratório. É muito importante que vocês conheçam um pouquinho sobre isso, né? Eu vou deixar o vídeo aí disponível e o material que foi passado aí nessa aula que eu fui passando, eu vou deixar também para vocês consultarem em PDF para quem quiser ler de novo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.